Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Marcelo Cabral. O dízimo é obrigatório ou não? Fico na dúvida, pois embora Cristo seja o fim da lei, o dízimo aparece na Bíblia antes da instituição da lei mosaica. E parece que Jesus nos ensinou a dar o dízimo em Mateus 23:23. Por favor, ajude-me. Sou dizimista fiel, mas preciso saber se estou sendo fiel à palavra de Deus ou aos interesses dos pastores da igreja onde congrego. Este é um assunto bastante polêmico, e muitos líderes dirão que a doutrina do dízimo é inquestionável e que a igreja não sobreviveria somente com as ofertas. Muitos ficam com medo de falharem na entrega do dízimo, porque o que normalmente ouvem dos pastores é que nós temos que devolver o dízimo, pois o dízimo pertence ao Senhor. E se não devolvermos 10% do que ganhamos, estaremos roubando a Deus e estaremos abrindo uma grande brecha para que o devorador, o diabo, ataque nossa vida financeira e nos cause muitos prejuízos. Outros são ameaçados de perderem a salvação, pois quem não devolve o dízimo é o pior dos ladrões, pois está roubando de Deus. Portanto, para responder à pergunta de hoje, nós iremos caminhar através da Bíblia, analisando a prática do dízimo no Antigo Testamento e confirmando se o Novo Testamento realmente ensina que devemos ser dizimistas. Eu nem preciso dizer qual a importância desse vídeo. Portanto, eu já peço que você deixe o seu like agora, que você procure ficar até o final do vídeo, pois isso trará muito conhecimento a você, que você deixe um comentário também e que você compartilhe esse vídeo tão importante em suas redes sociais. Isso vai fazer toda a diferença na vida de muita gente. Pode ter certeza. O que o Antigo Testamento nos ensina sobre o dízimo? O versículo 20 de Gênesis 14 é a primeira menção bíblica ao dízimo que normalmente é usada na defesa de que o dízimo está acima da lei, posto que é anterior a ela. Pois Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, antes da lei ser estabelecida. Logo, o dízimo é antes da lei. Portanto, o dízimo perdura após o fim da lei. É totalmente possível que esse já fosse um costume fixo de sustento dos sacerdotes. Seja como for, o princípio veio a tornar-se parte integral do judaísmo. Sem dúvida, o dízimo era um princípio observado por vários povos, e não somente pelos hebreus. A prática existia entre os gregos, os romanos, os cartaginenses e os árabes. Nessas culturas, tal como entre os hebreus, o dízimo fazia parte da piedade religiosa. Achamos algo similar na cultura helênica, no caso dos tarentinos, que deram dízimos depois de terem obtido uma vitória sobre os palcetianos. Um dízimo foi enviado a Delfos, nesse caso. A narrativa do livro de Gênesis não explica por que Abraão julgou ser necessário dar dízimos a Melquisedeque. O relato pode dar a entender que os dízimos eram dados por várias razões e em diferentes ocasiões. Podemos supor que essa era uma prática regular, mas não temos qualquer informação sobre isso e nem sobre a forma que os dízimos podiam assumir. E essa oferta de 10% foi totalmente voluntária e pode ter sido apenas 10% do melhor, e não 1/10 de tudo, pois Hebreus 7 nos diz que Abraão deu os dízimos dos despojos. Esse 10º não é igual ao 10º que a lei mosaica exigia que fosse dado a Israel, como veremos. Em segundo lugar, há o caso de Jacó, o qual, após a visão que teve em Luz, devotou 1/10 parte de sua propriedade ao Senhor Deus, sob a condição de que fosse conduzido em paz e fosse trazido novamente à casa de seu pai. Seu irmão gêmeo, Esaú, além de outros, era seu inimigo, e Jacó carecia da proteção e da orientação divinas. O que Jacó fez, naquela oportunidade, foi tomar um voto e fazer uma promessa, e a sua parte da barganha consistia em dar a Deus 1/10 parte de tudo quanto possuísse. Portanto, antes da lei, os dízimos já existiam sim, embora não parecesse fazerem parte regular do culto religioso. Em outras palavras, não havia preceito que requeresse o dízimo como um processo contínuo e específico. Porém, não se pode duvidar de que o dízimo era praticado pelos patriarcas antes mesmo de sua instituição legal. No entanto,
O fato de ser anterior à lei não significa que ele deve perdurar após o fim da lei. Caso contrário, teríamos de admitir, por exemplo, que a circuncisão ainda deve ser observada, pois a mesma foi estabelecida por Deus antes da lei mosaica. No que diz respeito à lei mosaica, o Pentateuco nos ensina em Levítico 27, versículo 30 ao 33, que os dízimos são santos ao Senhor. E em Números 18, versículo 21 e seguintes, nos é dito que os dízimos são herança dos levitas. Ou seja, os dízimos deveriam ser entregues aos levitas, tendo em vista a manutenção dos ritos religiosos. E muitos se esquecem de que Deuteronômio 12, versículos 6 e 7, nos informa que os dízimos podiam ser comidos e bebidos pelo próprio ofertante e sua família no templo, diante do Senhor, numa celebração alegre e festiva. Em Deuteronômio 14, 24 a 26, nos diz que se o caminho até o templo fosse longo, o israelita poderia vender o seu dízimo e, chegando a Jerusalém, comprar tudo o que desejasse a sua alma para comer perante o Senhor e se alegrar ele e a sua casa. Várias vezes é dito que o levita não deveria ser desamparado. E há uma ordem especial no capítulo 14. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os colherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Isso pode significar que o dízimo era entregue de forma integral somente de 3 em 3 anos, pois nos demais anos ele era consumido alegremente perante o Senhor, pelo próprio ofertante, por sua família e por muitos convidados num grande banquete. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os membros mais carentes da sociedade eram assim beneficiados mediante essa prática juntamente com os levitas. Alguns estudiosos, porém, não pensam assim e dizem que 1/10 dos dízimos recolhidos era usada no sustento dos levitas. Disso, 1/10 era dada a Deus para ser usada pelo sumo sacerdote. Assim, aparentemente, havia um segundo dízimo, usado para financiar as festas religiosas, e um terceiro dízimo, que ao que parece era destinado aos membros menos afortunados da sociedade. Era esse terceiro dízimo o que ocorria a cada 3 anos. Porém, alguns intérpretes supõem que o segundo e o terceiro dízimos eram o mesmo dízimo ordinário, embora distribuído de modos diferentes. E nesse caso, estava envolvido apenas um dízimo adicional, e isso somente de 3 em 3 anos. Portanto, você pode perceber que as opiniões se dividem a esse respeito. Nos escritos de Joséfo, temos informes de que havia 3 dízimos separados. Um para a manutenção dos levitas, outro para a manutenção das festas religiosas e outro a cada 3 anos para sustento dos pobres. E Tobias 1, versículo 7 e 8, é um texto que dá a entender a mesma coisa. Entretanto, há uma referência nos escritos de Maimônides, que diz que o segundo dízimo do 3º e do 6º ano era distribuído entre os pobres e os levitas. E em face desse comentário, muitos dirão que havia apenas 2 dízimos distintos, embora distribuídos de modos diferentes. Fato é que se havia apenas um dízimo, ou se havia 2 ou 3, os dízimos passaram então a ser usados dentro do sistema de sacrifícios, como parte do culto prestado a Iavé, para sustento dos sacerdotes levíticos, e provavelmente esses fundos também eram usados para ajudar os pobres em suas necessidades. Há alusões a esse uso dos dízimos no tocante a deuses pagãos, como Júpiter, Hércules e outros. As coisas que eram dizimadas eram bem variadas: colheitas, frutas, animais do rebanho. Não era permitido escolher animais inferiores. Ao passarem os animais para a pastagem, de cada 10, um era separado como dízimo. Produtos agrícolas podiam ser retidos se o equivalente em dinheiro fosse dado, mas nesse caso,
um quinto adicional tinha de ser oferecido. Contudo, não era permitido remir 1/10 dos rebanhos de gado bovino e vacum, desse modo, uma vez que os animais tivessem sido dizimados. Os dízimos sobre os animais usados nos sacrifícios eram consagrados a Yahvé, pelo que tinham um lugar especial entre os dízimos, estando diretamente envolvidos no sistema de sacrifícios e ofertas. Vimos então que os dízimos eram levados a Jerusalém, não é? E que uma cerimônia era efetuada nessa ocasião, sob a forma de uma refeição. Se um homem não pudesse transportar a sua produção, ele podia substituí-la por dinheiro. A cada 3 anos, os dízimos podiam ser depositados no próprio local onde o homem habitasse. Mas nesse caso, o indivíduo ainda precisava viajar até Jerusalém a fim de adorar ali. Nos profetas, o texto clássico que é usado é o de Malaquias. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Esse texto de Malaquias trata de uma lei cerimonial e não moral. Quando os dízimos não eram pagos, os sacerdotes ficavam desprovidos e tinham de desistir de seu ministério, tornando-se agricultores. A vida religiosa da nação era impedida e os pobres e estrangeiros sofriam. Porém, a real iniquidade era que tamanha desobediência roubava a Deus, o verdadeiro rei da teocracia de Israel. Não esqueça de que não podemos nos basear em Malaquias ou qualquer outro profeta para compreendermos como era a prática do dízimo no Velho Testamento. Pois assim como Malaquias, nenhum profeta do Antigo Testamento criou uma nova doutrina. Eles sempre exortavam o povo a voltar para a prática da lei que Moisés havia prescrito. A nossa base deve ser a lei de Moisés. E daí surge a pergunta: o dízimo é ensinado no Novo Testamento? É evidente que Jesus reconhecia a natureza obrigatória dos dízimos, no caso da nação de Israel, mas está longe de ser claro que isso envolvia até mesmo a igreja cristã. Normalmente os teólogos concordam que o Novo Testamento é um pacto de liberdade e que cada crente deve dar a Deus conforme o Senhor o fizer prosperar, sem ser obrigado, contudo, a contribuir com somas específicas, conforme relatado em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Em sua segunda epístola aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9, Paulo faz menção à alegria de contribuir, à graça de participar da assistência aos santos, à prontidão no querer ajudar segundo as posses de cada um, à presteza em ajudar ao próximo. E ele não menciona nenhuma contribuição mínima que seja obrigatória, como o dízimo, mas fala de ofertas voluntárias. Ele deixou claro que não se tratava de mandamento, mas que devia haver boa vontade segundo tiver proposto no coração. Fica muito claro que o método de contribuição do Novo Testamento são as ofertas voluntárias e não o dízimo. Depois não deixe de conferir os textos que estão aparecendo aqui embaixo agora, tá bom? Leiam com calma cada um deles e você vai entender melhor esse assunto. Paulo também falou da obrigação de se sustentar aos que trabalham no ensino da palavra, embora tenha aberto mão desse direito no que diz respeito aos coríntios e também aos tessalonicenses. No entanto, também nesse caso não há nenhuma referência a dízimos. Paulo fez muitas outras citações importantes a respeito das ofertas e do auxílio ao próximo, mas nada acerca da obrigatoriedade dos dízimos. Mas você pode perguntar, mas Jesus não defendeu a prática do dízimo em Mateus 23, versículo 23? Vamos ao texto.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quando compreendemos as palavras do profeta Jeremias de que Deus firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e que esta profecia foi lembrada pelo autor de Hebreus, que ensina a respeito de Jesus como mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas, Hebreus 8, versículo 6, e que esta nova aliança tornou antiquada a primeira, somos levados novamente até Paulo, que nos afirmou a mesma coisa, ao dizer que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O Novo Testamento deixa claro que há 2 testamentos, 2 alianças, uma antiga que já passou e uma nova que está vigorando, conforme as benditas palavras de Jesus na última ceia. O sangue da nova aliança, em Mateus 26, versículo 28. E a pergunta que devemos fazer para compreendermos as palavras de Jesus em Mateus 23, 23 é a seguinte: quando começou a vigorar a nova aliança? A resposta nos é dada pelo autor de Hebreus. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Portanto, fica nítido que os evangelhos retratam acontecimentos da antiga aliança. E sob esta perspectiva, poderíamos dizer que o Antigo Testamento se estende até Mateus 27, versículo 50, quando Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Enquanto Jesus estava vivo, a lei mosaica estava em vigor, em pleno vigor. Jesus cumpriu a lei. Jesus ordenou a apresentação de um sacrifício de animal ao que havia sido curado de lepra, em Mateus 8, versículo 4. E assim como não devemos oferecer sacrifício algum hoje, da mesma forma, quando em Mateus 23, 23, Jesus ordena aos fariseus que deem o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, devemos entender que eles estavam debaixo da mesma aliança mosaica que obrigou o leproso a cumprir o ritual de Levítico 14. Há, portanto, nos relatos dos evangelhos um aspecto de transição entre o que é e o que há de vir. Por isso, é preciso cuidado para não impor sobre o novo Israel prescrições relativas ao antigo Israel, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, conforme Romanos 6, versículo 14. Portanto, o Novo Testamento não nos dá qualquer instrução direta sobre a questão dos dízimos, embora frise a questão da generosidade, uma parte da lei do amor, no tocante a todas as nossas ações e culto religioso. Muitos intérpretes pensam que o silêncio do Novo Testamento é proposital, dando isso a entender que o crente não está sob a lei, incluindo a regulamentação sobre os dízimos. Antes, deveria ele ser guiado pela lei do Espírito. E isso leva em conta tudo quanto Paulo disse sobre o fato de que não estamos debaixo da lei. Mesmo diante de todas essas alegações, é importante dizer que são muitos os que defendem que, da mesma forma que não há no Novo Testamento evidências que apontem para a prática do dízimo, também não há evidência no Novo Testamento que aponte para a cessação do dízimo. E a convocação de Paulo para que as igrejas ofertassem não significa que elas não dizimassem também. Assim, o fato do Novo Testamento não falar sobre o dízimo não significava que o mesmo havia cessado, mas indicava que o mesmo era praticado e que não havia nenhuma discussão sobre isso, embora não tenhamos nenhuma confirmação histórica quanto a isso na igreja do primeiro século. Diante destas e de outras alegações, muitas pessoas ficam com medo de deixar de dizimar, pois muitos líderes fazem verdadeiras ameaças por receio de que as pessoas simplesmente não ajudem mais no pagamento das despesas. Qualquer tipo de pregação tendenciosa é errada e desagrada a Deus, que ama aquele que dá com alegria e voluntariedade. Ainda que a sua igreja pregue sobre a prática do dízimo, não tenha medo de considerar o dízimo como oferta,
pois não há nenhum problema em dar ofertas voluntárias rotineiras e proporcionais a 10% ou mais do seu ganho. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Lembre-se de que Jesus disse que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Caso contrário, jamais entraremos no reino dos céus. É através da oferta do povo fiel a Deus e não fiel a Mamon que as igrejas, os pastores e as missões são sustentados. Paulo nos ensinou que a igreja local deve honrar não somente reconhecendo, mas também remunerando a sua liderança que se afadiga no ensino da Escritura Sagrada. Todas essas coisas carecem de dinheiro vindo não somente de doações esporádicas, mas de uma fonte contínua, assim como os dízimos eram regulares e não apenas esporádicos. Mas não tente jamais ofertar ou dizimar com o objetivo de enriquecer, pois isso demonstrará que você não é generoso e que você não ama a Deus e ao próximo, mas deseja apenas satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Pois a verdadeira oferta não é uma moeda de troca ou uma barganha, mas um gesto de adoração e amor ao próximo. Espero ter deixado claro que a prática do dízimo era uma obrigação apenas na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento, e que a mesma não deve ser imposta ao povo da nova aliança. Esse também é o entendimento do grande reformador João Calvino e muitos outros. Eu sei que é um tema em que há muita controvérsia exatamente pelas razões que citei, mas eu quero muito saber a sua opinião. Diga o que você achou desse vídeo e se você considera que as igrejas que cobram o dízimo estão certas ou não. Compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar aqui conosco a Bíblia, versículo por versículo, e a história da igreja em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.